A paz do Senhor. Você já imaginou algo que o inimigo tema que você descubra? Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 coisas que ele faz de tudo para esconder de você. Esse é um dos vídeos mais poderosos do canal, porque se você colocar tudo que eu te disser aqui em prática, você vai ter autoridade para neutralizar as ações do inimigo e vencer cada obstáculo que ele coloca na sua frente com muita confiança. Está preparado? Então vamos embora para o vídeo. Antes de eu conhecer Jesus, eu vivia em um ambiente espiritual muito carregado e essa cegueira espiritual, essa ignorância espiritual não me permitia entender, mas eu conseguia enxergar as ações do inimigo de forma clara. Brigas, discórdias, acidentes, coisas estranhas que aconteciam. Por exemplo, se eu estou segurando um copo, o copo vai cair aqui por baixo, se eu deixar o copo cair. Não, mas o copo voava e caía no chão, coisas que se incendiava sozinha. Então, assim, era muita coisa estranha, porque só a presença do inimigo provoca desastre, provoca coisas ruins, sensações ruins, né? Então, tudo isso eu vivi antes de conhecer Jesus. Quando eu conheci Jesus, ainda em contato com o mundo espiritual, eu pude enxergar alguns padrões nas ações do inimigo. E mesmo ele sendo muito esperto e astuto, ele deixa pistas de como neutralizar as suas ações. E são essas pistas que eu vou te mostrar agora. Primeira verdade que o inimigo não quer que você saiba: feitiço não pega em quem está em Cristo. Simples assim. Feitiço não pega em quem está em Cristo. Porque o que é o feitiço? O feitiço é você dar uma oferta a espíritos das trevas para atormentar alguém, para atrapalhar a vida de alguém, para colocar enfermidade, para fazer a vida da pessoa uma bagunça. Isso é feitiço. Mas o que acontece quando você está em Cristo? Quando você está em Cristo, você vem para a luz. E a luz, ela tem aquele poder de dissipar as trevas. Então, quando o espírito das trevas vem e encontra a luz, ele não pode te tocar. Por quê? Porque você está debaixo daquela proteção, aquela luz te protege. Então, feitiço não pega em quem está em Cristo. E eu vou te contar um testemunho, que tinha um rapaz onde eu morava, ele era trabalhado na confusão. Quando ele não arrumava a confusão arrumava ele. Então ele chega um dia em casa e fala para a mãe que aceitou Jesus, que ia servir a Jesus, que tinha virado cristão. E aí a mãe, aparentemente aceitando, né, a condição do filho de ser cristão, ela liga para uma pessoa que mexe com forças ocultas, com espíritos das trevas, e pede para que faça um trabalho, que faça uma oferta para os espíritos das trevas, para que venha tirar esse rapaz da igreja. E o que aconteceu? A voz lá do outro lado do telefone, que eu estava perto, falou: eu não posso fazer nada. E ela falou assim: como assim? Você não é o cara que faz, acontece? Ele falou assim: nele eu não posso tocar. E o que a Bíblia fala? O que é de Deus, o maligno não toca. Né? O que é de Deus, o maligno não toca. Por quê? Porque Deus protege. Ainda tem mais. A palavra de Deus diz lá em Isaías 54 que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Então descansa. Então, você está protegido pela luz do nosso Senhor. Agora, essa proteção, o inimigo não pode vir de fora para dentro, mas você pode romper essa proteção quando você sai da luz. Aí é por tua conta e risco. Quando você está na luz, o inimigo não pode te tocar, mas ele usa de outras artimanhas para fazer você sair ou para te neutralizar de alguma forma que eu vou te contar agora. Outra verdade que o inimigo não quer que você saiba é o real poder do medo. Porque como ele não pode te tocar, ele vai usar o medo para te paralisar. Mas agora eu quero que você preste bem atenção, porque existem 2 tipos de medo. Existe o medo fisiológico, que é aquele estado de alerta que o nosso corpo emite quando estamos diante de uma ameaça real. Você está ali diante do perigo, tem um cachorro muito bravo ali na tua frente, e ali seu corpo emite um alerta dizendo que você está correndo perigo, para que você venha de alguma forma se proteger. Esse é o medo fisiológico.
Mas também tem o medo psicológico, que é aquele que surge dos nossos pensamentos, das nossas inseguranças. E esse sim é um terreno fértil para que o inimigo venha semear e venha te paralisar. Agora, como é que a gente se protege desse medo? A Bíblia diz lá em 1 de João que no amor não existe medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E quem é o amor? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, Paulo ele personifica o amor. Então, esse amor se torna uma pessoa. E que pessoa é essa? A pessoa de Jesus. Então, quando você está com Jesus, você lança fora todo o medo. Agora, quero deixar algo muito importante aqui para você. Pare de falar aquela frase, tá com medo? Vai com medo mesmo. Gente, essa é a frase mais inocente do mundo, porque quem está com medo não vai a lugar nenhum. O que você precisa fazer? Precisa lançar fora esse medo e ir com Jesus. Isso porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas sim de poder, para que você venha avançar, para que você venha conquistar e triunfar com o nosso Senhor Jesus. Outra verdade que o inimigo não quer que você saiba é que quando você declara a palavra, você intimida o inimigo. Quando a Bíblia diz que a palavra é uma espada, isso não é somente uma metáfora, porque a palavra ela tem um poder direto contra as forças do inimigo. Quando você declara a palavra, você não só se protege, mas como você se fortalece. Você já passou por isso, de você pronunciar a palavra, você sentir a atmosfera mudar, principalmente quando você está numa situação de desânimo? Isso já aconteceu comigo. E eu te explico por quê. Porque a palavra, ela é o verbo. E Jesus é o verbo. E quando a gente olha na Bíblia, todas as vezes que Jesus aparece em um lugar onde há espírito das trevas, eles se sentem incomodados com a presença de Jesus. Um exemplo claro disso se encontra lá em Marcos, no capítulo 5, quando Jesus chega à província dos Gadarenos. Um homem possesso de espíritos imundos vê Jesus de longe, corre e se prostra, clamando em alta voz, e diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Chega até a ser engraçado que ele invoca a Deus para pedir para Jesus parar de perturbar ele. Só a presença de Jesus é um tormento, né, para espíritos imundos. Então, quando você declara a palavra, você está chamando Jesus, está invocando Jesus para aquele ambiente. E se tem espírito das trevas ali, ele vai se incomodar, você vai ser um tormento para ele e vai ter que sair. Essa verdade o inimigo não quer que você saiba de jeito nenhum. Por isso que ele guarda as 7 chaves. Você sabia que quando você confessa os seus pecados, você desarma o inimigo? Porque qual é a maior arma do inimigo? É a acusação. E quando você confessa, você deixa ele sem munição. Quando você confessa os seus pecados, você traz os seus pecados para a luz. E Deus, quando vê os seus pecados que você apresentou diante dele, ele joga nas profundezas do mar, como diz em Miqueias, no capítulo 7, no versículo 19. Isso apaga qualquer vestígio que o inimigo poderia usar para te acusar. E não é só isso. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós trazemos proteção para nós e para a nossa casa, para nosso lar, para a nossa família. Isso era o que Jó fazia. Jó se despertava de madrugada, oferecia sacrifício a Deus, adorava a Deus e também confessava os pecados dele e dos seus filhos que possivelmente poderia ter cometido. Quando o inimigo chega diante de Deus para reclamar o território, Deus apresenta Jó como exemplo. E o inimigo fala: também o Senhor o cerca por todos os lados. Ou seja, Jó criava diariamente uma proteção confessando os pecados, porque o inimigo tentou de várias vezes penetrar no território de Jó e não conseguia, porque encontrava aquela barreira, né, que Deus criou devido àquela confissão diária de pecado de Jó. Então não tinha do que acusar Jó, porque Jó não dava brechas de forma alguma. Outra coisa que a confissão de pecado faz é, quando nós confessamos o nosso pecado, nós humilhamos o inimigo. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Nós humilhamos o inimigo. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Zacarias, no capítulo 3, que eu quero te mostrar o que acontece no mundo espiritual quando nós confessamos os nossos pecados.
E diz assim: E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e o inimigo estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse ao inimigo: O Senhor te repreenda, ó inimigo. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Aqui nesse trecho vemos o sumo sacerdote Josué diante de Deus com as vestes sujas e o inimigo o acusando que ele estava ali para se opor. Mas nesse mesmo trecho a gente vê o próprio Deus repreendendo o inimigo. Então o que acontece aqui? Quando a gente apresenta as nossas iniquidades, os nossos pecados diante de Deus, o próprio Deus repreende, e essa repreensão ela tem o significado de limitar o poder de acusação do inimigo. É Deus silenciando a voz acusatória do inimigo. E não é só isso, porque se você ler o restante do capítulo, você vai ver Deus trocando as vestes sujas do sumo sacerdote Josué por vestes finas. O seu turbante também é trocado por algo limpo. E não é só isso, Deus faz grandes promessas para o sumo sacerdote Josué, caso ele ande nas suas promessas e cumpra as suas leis. Então é exatamente isso que acontece conosco quando nós estamos diante de Deus confessando nossos pecados. Nós temos a voz do inimigo que é silenciada, Deus nos dá vestes limpas, Deus perdoa os nossos pecados e ainda nos faz promessas. Isso deveria ser um hábito para que nós possamos diariamente estar silenciando a voz do inimigo e não só isso, envergonhando o poder da sua atuação. Outra coisa que o inimigo não quer que você saiba é que quando você se livra de alguma amargura, você se protege da influência do inimigo. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, diz assim: Cuide para que ninguém fique afastado da graça e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Então a gente vê aqui claramente que ao se livrar de uma raiz de amargura, o que é a raiz? Algo que é profundo, mas ao mesmo tempo está ali no início. Quando você se livra desses sentimentos, dessas amarguras, disso que te causa perturbação já no início, você evita com que o inimigo use essa amargura para que contamine outras pessoas. Então é muito importante, porque não só protege a você, mas como protege os seus relacionamentos, os seus sentimentos, a sua saúde emocional. E você evitando andar com essa raiz e deixar ela crescer, você também está protegendo a sua salvação em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz: cuide para que ninguém fique afastado da graça. O que é a graça? É o meio pelo qual nós somos salvos mediante a fé. Então esse é um instrumento também que o inimigo usa, não para te afastar somente da presença de Deus, mas também para roubar a sua salvação. Outra coisa que o inimigo não quer que você saiba, esse ele não quer que você saiba de jeito nenhum, porque é um sacrifício muito simples de fazer, que você pode fazer aí, agora mesmo, enquanto está assistindo esse vídeo, que é louvar a Deus. O seu louvor emudece o inimigo, deixa ele caladinho. E isso eu quero te mostrar lá em Salmos, no capítulo 8, no versículo 2, que diz assim, eu vou ler para você, que diz assim: da boca do pequeno e da criança de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que o louvor que sai dos seus lábios, que o louvor que sai da sua boca, da sua garganta, emudece o inimigo, ainda que você esteja fraco, porque aqui fala criança e bebê que está sendo amamentado. Isso significa que tem pouca força para sua própria defesa, mas o louvor que sai desses lábios, ainda que tenha pouca força, é suficientemente forte para fazer calar o inimigo, para fazer emudecer o seu adversário e vingador. Então, agora mesmo você poderia louvar o nome do Senhor e deixar o inimigo mudo nas suas acusações. Vamos para o próximo, que o inimigo não quer que você saiba.
Outra coisa que o inimigo não quer que você saiba de jeito nenhum é que quando você assiste os vídeos do canal, você está trazendo clareza e luz para o seu lar. Mas agora, quando você compartilha, você está sendo um instrumento do Senhor para levar luz para outros lares, recuando o poder das trevas e levando o reino de Deus a outras famílias, a outros lares. Isso o inimigo não quer que você saiba de jeito nenhum. Por isso ele coloca na sua cabeça que é bobeirinha compartilhar. Não, meu querido. Quando você compartilha, você está sendo um instrumento de Deus para dissipar as obras do inimigo. Agora eu quero saber de você. Qual dessas verdades aqui você vai colocar em prática ainda hoje? Se você quer enfraquecer o poder do inimigo na sua vida e na vida daqueles que te cercam, já se inscreve no canal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!